Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando o like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Considere os equilíbrios abaixo e o efeito térmico da reação da esquerda para a direita, bem como a espécie predominante nos equilíbrios A e B. A temperatura de 175 graus Celsius, ou seja, nosso parâmetro de temperatura é aqui em 175 graus Celsius, tá? Então nós temos aqui esse quadro, né, essa tabelinha. Nós temos, ó, na reação A, gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônio, tá? Desculpa. O efeito térmico, ou seja, essa reação, ela é exo ou endotérmica? Tá vendo que ela é exo? Ela tá liberando energia, tá? Então, o exotérmico tá liberando. Espécie predominante é a amônia, ou seja, no equilíbrio eu vou ter muito mais amônia, tá bom? B, nós temos o tetróxido de nitrogênio, ou N2O4, formando 2 mols de dióxido de nitrogênio, NO2. Ela é uma reação endotérmica, ou seja, para ocasionar essa reação, ou seja, a formação de NO2 é endotérmica. Ela precisa absorver calor para reagir. Tá vendo que a espécie predominante é o NO2, ou seja, tá sendo formado bastante NO2. Enquanto no C, que é aqui, ó, carbonato de magnésio, ele se transformando em óxido de magnésio mais gás carbônico. Ela é endotérmica, ou seja, absorve energia e se decompõe. Tá legal? Absorveu energia, se decompôs e formou o gás e o sólido aqui, que é o óxido de magnésio. Então, vamos ver o que o exercício está pedindo. O equilíbrio A foi estabelecido misturando-se inicialmente quantidades estequiométricas de N2 e H2. Então, vamos considerar 1 mol e 3 mols, tá? Os equilíbrios B e C foram estabelecidos a partir de, respectivamente, N2O4 e carbonato de magnésio puro. Ou seja, no início, pessoal, nós tínhamos 100% deles e eles estavam puros, independente da concentração, tá bom? A tabela abaixo, que é essa daqui, traz os valores numéricos das constantes desses três equilíbrios em função da temperatura, não necessariamente na mesma ordem que os equilíbrios foram apresentados. As constantes referem-se às pressões parciais em ATM, ou seja, o que vai nos influenciar vai ser apenas os gases, tá? Então, são exatamente os gases. Então, nós temos aqui, ó, a temperatura em graus Celsius. Nosso parâmetro é 175. Tá vendo que ele está dando uma temperatura abaixo e uma temperatura acima, tá? Então, ó, 100 graus Celsius, 175, 250. Aqui, pessoal, nós temos a constante 1, constante 2 e constante 3. Cada uma delas tem um valor numa determinada temperatura. Vamos ler. Logo, as constantes K1, K2 e K3 devem corresponder, respectivamente, a... Então, a gente está vendo que tem três constantes aqui, não necessariamente em ordens. E nós temos que avaliar em relação a isso daqui com os equilíbrios A, B e C. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. A primeira reação, que é gás nitrogênio mais gás hidrogênio, formando amônia. Ela é exotérmica. Tá vendo que ela é a única exotérmica? E o gás predominantemente é amônia. Ela é a única exotérmica. Ela sendo a única exotérmica, pessoal, o que vai acontecer? Ela tá liberando calor, ou seja, meu ΔH é menor que zero, tá certo? Então fica aqui, como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Tá vendo que a única constante que diminui conforme aumenta a temperatura é o K3. Mas por que você já está indo direto aqui ao K3? Ó, vamos pegar o parâmetro 175, 2,4. Se a minha reação é exotérmica, quanto menor a temperatura, mais ela vai reagir, certo? Então, ó, 2,4. Quando a gente diminui para 100, 3,9 vezes 10 elevado a 2 ao quadrado. Se a gente pegar, não vai dar 390? Fala, opa! Então, se ela é exotérmica, quanto mais eu diminuo minha temperatura, mais ela reage. Tá vendo? Ó? Então, tá certo. Aumentou a minha constante.
E quando eu aumentar a temperatura, tem que acontecer o quê? Tem que diminuir a minha constante, porque quanto mais temperatura eu tenho no sistema externo, o que ela entende? Se ela libera calor para formar amônia, né? Tá liberando calor, se eu estou aquecendo do lado de fora, ela entende que não tem que reagir. Ou seja, ela vai se deslocar para o lado endotérmico, porque eu tenho muita temperatura do lado externo. O que começa a acontecer? Ela começa a voltar, ou seja, a minha constante diminui. Tá vendo aqui, ó, a 250 graus Celsius, ela diminui a minha constante, K3. Por quê? Vamos colocar aqui, ó, em relação a nossa constante. Essa aqui, pessoal, é constante de pressão, porque ele está falando de pressão parcial, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, KP. Só vai entrar os gases. Ela não vai ser a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Então, não vai ficar assim, ó. Pressão de amônia elevado ao quadrado dividido pela pressão do gás nitrogênio vezes a pressão do gás hidrogênio elevado ao cubo, tá? Primeiro, pessoal, para ser isotérmica, nesse caso aqui, ó, que a gente está falando. Então, conforme a temperatura aumenta, a minha constante diminui. Por quê? Porque eu favoreço, com o aumento de temperatura, eu favoreço a formação de N2 e H2. Consequentemente, minha constante começa a diminuir. Então, a gente já sabe, eu vou até colocar aqui do lado, ó. Então, ó, A, que a gente já sabe que é o K3. A gente elimina 3 alternativas aqui, ó. A gente, ó, já vou até eliminar, tá? Então, ó, AB, AD e AE. Aí a gente vai ficar agora entre A e C, tá? Mas a gente não vai no chute não, tá? Calma. Então, entenderam? Como a gente só tem uma reação exotérmica, fica fácil da gente analisar. Opa, se eu tenho uma reação exotérmica, ela libera calor. Se eu diminuo a temperatura do sistema, eu favoreço a reação dela, que é exotérmica. Ou seja, a minha constante vai aumentar. Por quê? Porque a pressão do gás amônia, que está no meu numerador, ou seja, do meu produto, vai aumentar cada vez mais, aumentando a minha constante. Consequentemente, as pressões ali, né, as concentrações, se estiver falando de concentrações, vai diminuindo. Consequentemente, o numerador grande e o denominador pequeno faz o quê? Ela vai aumentando cada vez mais. Ao contrário, se eu aumento a temperatura, eu diminuo a pressão do meu gás que se encontra no produto, favorecendo o sentido inverso. Tá certo? Então, por conta disso, que a gente já pode matar e colocar K3 é A. Por quê? Quanto diminui a temperatura, aumenta a minha constante. Quando eu aumento minha temperatura, eu vou diminuir a minha constante. E a única que se enquadra é essa daqui, que é o K3. Olha lá. No K1 e K2, 175, tá? Que é o nosso parâmetro. 3,3 vezes 10, quando eu tô com uma temperatura baixa, ele é menor. Olha lá, ó, 2,6 vezes 10 elevado a menos 3, menor. Quando eu aumento a temperatura, eu também aumento minha constante. Tá legal? Então agora aqui, pessoal, a gente tem que ver o quê, ó? Também a B é em questão dos gases. Então nós temos o quê aqui, ó? Vamos montar a expressão para a gente entender do que a gente está falando. Então nós temos aqui, ó, pressão do meu gás NO2, vou até colocar aqui, ó, elevado ao quadrado, dividido pela pressão do meu gás N2O4, elevado a 1. Ou seja, pessoal, isso aqui é uma característica muito forte que ele indica que a minha constante, principalmente de pressão, ela tem que ser maior que 1. Por que maior que 1 nesse caso aqui, pessoal? Porque é o seguinte, vamos considerar em questão de pressão para fazer cálculos rápidos. Supondo que eu tenha ou igual, tá? A 1. Ela vai ter que ser sempre maior. Por quê? Vamos analisar dessa seguinte maneira. Sempre quando a gente tem uma expressão, tá vendo que no nosso numerador eu tenho o meu valor elevado ao quadrado, enquanto no meu denominador ele é elevado a 1? Então, supondo, vamos colocar aqui, ó. Supondo que as pressões parciais são as mesmas, é 2 de NO2 e 2 de N2O4.
Quanto que é 2 elevado a 2? 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, 2. Tá vendo que já deu maior que 1? Já deu maior que 1. Ou 1. Pega 1 de pressão. 1 de NO2. Tá? O que vai acontecer? 1 de NO2. 1 elevado ao quadrado, 1. Dividido por 1, 1. Olha lá, deu igual a 1. Certo? Então, quando a gente tem essa expressão aqui, pessoal, regra matemática, vamos pensar rápido. Eu não vou ter uma quantidade maior aqui em cima, porque eu vou ter que elevar ela ao quadrado. Então, isso tem muita diferença. Então, a minha constante de equilíbrio, aqui em termos de pressão, poderia ser de concentração também. Ela, na maioria dos casos, sempre vai ser. Tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Tá vendo que tanto a B quanto a C, elas são endotérmicas? Ou seja, quando ela é endotérmica, conforme o aumento de temperatura, ela vai absorver mais essa energia e vai reagir mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse efeito térmico. E outra coisa, qual que é a espécie predominante? Não é o NO2? Ou seja, não está favorecendo os meus produtos. É a mesma coisa que eu expliquei aqui para vocês, pessoal. Tá? É a mesma coisa que eu expliquei. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer número que eu colocar aqui, que sejam iguais, o que vai dar? Sempre vai dar maior que 1. Sempre vai dar maior que 1. Tá bom? Então a gente tem que ficar esperto nisso quando a gente tem numerador e denominador. Tá bom? Então, pessoal, a gente vê o quê? Ó? A espécie predominante, NO2. Então eu vou ter muito NO2. Tá? E só para a gente ter uma noção, se a pressão parcial de NO2 for 2 e a pressão parcial de N2O4 for 1, vai dar quanto? 2 elevado a 2, 4, dividido por 1, 4, tá vendo? Sempre todos os cálculos, lógico, eu estou fazendo isso de uma forma mais tranquila, para a gente ter a noção daquilo que a gente está falando. Então, a minha constante sempre vai dar maior que 1. Então, ela aparentemente, a minha reação B só pode ser a minha constante 1. Por quê? Porque tanto a 1 quanto a 2, tá vendo? Ó, parâmetro 175. Diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, deu o quê? Ela vai ter uma constante menor, porque ela é endotérmica, ela precisa de energia. Ela absorve energia para reagir. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, maior vai ser minha reação, consequentemente, maior vai ser minha constante. Tá certo? Então, ó, tá vendo isso aqui, ó? E quando eu aumento, eu também vou aumentar a minha constante. Tá vendo, ó? De 100, aumentei 10 vezes, ó, de 100 para 175 aumentei praticamente 10 vezes, né? Porque a gente tem que considerar o expoente, enquanto de 250 eu aumentei 10. Só que tem esse detalhezinho aqui, ó. Porque quando eu tenho isso, minha constante costuma ser maior que 1. Tá bom, pessoal? Então, muito provavelmente... Opa, desculpa. O meu K1 é a minha reação B. Vamos aqui para C, ó. A gente tem que também falar sobre ela. Tá vendo que a minha C é carbonato de magnésio se transformando em óxido de magnésio mais gás carbônico? Tá balanceada também. Como que vai ser minha constante de pressão? Só envolve gás, ou seja, é a minha concentração de CO2. Somente. Tudo bem que se também fosse em termos de concentração, também seria a mesma coisa. Tá bom? Agora vamos à análise dela. Por que essa eu falei que é maior que 1 ou igual, né? É maior que 1 ou igual. E aqui eu não falei nada. Porque ela depende. Nesse caso aqui não é concentração, tá, pessoal? Desculpa, é pressão. Pressão do gás. Tá vendo? A gente já vai pensando em outras coisas. Mas tudo bem que também daria no mesmo jeito. Mas quando a gente está falando em termos de pressão, supondo a minha constante só depende de um gás. Então ela pode ter qualquer valor. E tá vendo que ela é elevado a 1. Então o valor da pressão é o valor da minha constante. Se a pressão for 0,1, qual que vai ser minha constante? 0,1. Tá vendo? Vai dar 0,1. Se a minha constante for meio, aqui a minha pressão for meio, vai ser meio. Então o que influencia é somente ao meu único gás. Só que
como ele está falando que é endotérmica, quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais eu favoreço a formação dele, porque é endotérmica. Se eu estou colocando temperatura externa, ele absorve temperatura e vai, né, reagindo cada vez mais. Consequentemente, eu aumento muito mais a minha constante. Eu tenho uma variação maior, porém, o valor dela é menor. Porque depende única e exclusivamente desse gás. Se eu tivesse como outro denominador aqui, opa, aí a gente mudaria a nossa análise. Tá vendo? Tanto aqui, quanto a B, quanto na C. Tá vendo a diferença de uma para outra, pessoal? Não necessariamente ela tem que ser menor que 1. Mas ela costuma ser. Tá bom? Então, entendeu? Aí a gente fica o quê? Em qual? Ó, nós sabemos que K1 é B, K2 é C, K3 é A. Então só pode ser a alternativa A. A C está invertida. Então a gente risca ela aqui. Tá certo, pessoal? Um exercício chato, conceitual pra caramba. Sim, eu considero esse exercício difícil de conceito, porque a gente vai ter que lembrar muitos conceitos, pessoal. É muita coisa, tá? Mas nada que a gente não consiga. Então, tipo, é um exercício até legal para colocar numa atividade valendo nota para forçar o conhecimento dos alunos. Tá certo, pessoal? Isso aqui caiu vestibular. Tá bom? Então, sem mais delongas, se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, coloca nos comentários que é extremamente importante, tá? Ajuda a engajar o vídeo e, claro, eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso ajuda demais o canal, pessoal. Vocês não têm noção do quanto. Eu fico muito agradecido e muito obrigado mesmo. E lisonjeado com todos os comentários positivos que vocês estão fornecendo aqui. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, aula, série, curiosidade, tudo no mundo da ciência, coloca aí, pessoal, nos comentários que eu já estou verificando a viabilidade de começar a gravar vídeos diferentes. Tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!